É isso aí, torcedor santista. Aconteceu o que precisava acontecer. Santos 3, Vitória 1. Na noite de ontem, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos finalmente sai da zona do rebaixamento, não vai passar a Copa do Mundo no Z4, porque o Grêmio perdeu para o Corinthians em casa por 3-1, e hoje o Vasco joga, ou seja, o Santos jogou o Vasco para baixo e ultrapassou o Grêmio. Ou seja, mesmo que o Vasco vença o Atlético Mineiro hoje às 16 horas em São Januário, o Vasco ultrapassa o Grêmio, mas não o Santos, e o Grêmio é quem entra na zona de rebaixamento. Uma ótima notícia para nós, torcedores do nosso Peixão, tá certo? Vamos falar sobre a partida de ontem, uma partida um tanto que estava mais ou menos com o resultado na mão, assim permaneceu até o final, isso daí já é um bom indicativo, né? Santos que abre o placar no primeiro tempo com um gol do Miguelito, um chute da intermediária do lado esquerdo, a bola desvia no marcador do Vitória e deixa o goleiro plantado, sem reação. Santos 1-0. Ali o Santista já começou a ficar mais tranquilo, né? Porque só com esse resultado o Santos já estava saindo do Z4. Muito bem. Vimos para o segundo tempo e Álvaro Barreal me acerta um chute da entrada da grande área do lado esquerdo, também dominando a bola no peito. Muito provavelmente o goleiro do Vitória imaginou que ele fosse cruzar e ele chutou, acertou, quase que na gaveta ali, uma bola com curva. Santos 2-0. Logo na sequência, 2 minutos depois, uma bola cruzada pelo Miguelito pelo lado direito, achou a cabeça de Gabigol, Gabriel Barbosa, fazendo 3-0, né? Aí a vaca já tinha deitado para o Vitória. Como se não bastasse, a gente precisa falar. A gente precisa falar do que aconteceu, porque o senhor Gabriel Barbosa foi até a arquibancada comemorar, naquele gesto característico, né? Ali com os torcedores praticamente agarrando o Gabriel ali. Santos 3-0, tava um jogo controlado, tava um placar, tava uma noite maravilhosa. O Santos jogando bem, jogando maravilhosamente bem? Não. Jogando o suficiente para a proposta da partida. Por que eu digo isso? Porque a partir... Nossa senhora, a gente vai pontuar, né? A partir desse lance, Gabriel, na volta da comemoração, toma um cartão amarelo e atravessa o campo do outro lado, onde tinha um torcedor do Santos, que eu gostaria muito de saber quem que é esse infeliz, que parece que só porque paga ingresso se acha no direito de ir lá ofender o jogador, né? Tirou o Gabigol do sério e aí não se sabe o que aconteceu, o que foi falado. O Gabriel inicialmente pediu para ele fazer silêncio e na sequência Gabriel foi expulso porque colocou a mão na bola, né? Na verdade, em duas. E eu não sei se ele imaginou que o jogo tava um saco. Não dá pra gente não fazer piada com isso, gente, porque tá ficando frequente no futebol e tá ficando meio chato, né? Obviamente o VAR chamou, o gesto foi contundente, né? O Gabriel achou que estava jogando vôlei ou handball. O VAR chamou, o juiz analisou, cartão vermelho por gesto obsceno, o Gabigol foi expulso. Isso tudo em sequência, tá? E aí logo depois disso o Vitória fez o primeiro gol. A gente sabe que dá aquele frio na espinha quando o Santos está na vantagem, daí já toma um gol, né? Se toma um gol, toma dois, se toma dois, toma três, enfim. O Santos conseguiu meio que controlar a partida até o final do jogo e saiu vitorioso, tá? No destaque jogador a jogador aqui, inacreditavelmente Gabriel Brazão estava na partida. Olha aí o setor jurídico do Santos Futebol Clube conseguindo o efeito suspensivo para que Gabriel cumpra essas 4 partidas de suspensão depois, né? Numa situação posterior ali. Eu notei um tom meio que de despedida do Brazão ao final da partida, quando ele, em lágrimas, faz o gesto de tchau para a torcida. A gente não sabe direito absolutamente nada
se foi pela pausa da Copa do Mundo, se foi pelo que ocorreu durante essa semana com a questão da suspensão do Brasão, ou se realmente é uma despedida porque ele está indo embora, não é? Se ele está indo embora, obviamente o Santos vai ter que se mover para ir ao mercado e buscar um goleiro, pelo menos na altura do Brasão. Igor Vinícius assim, jogou muito mal, jogou não sei o quê, sim. Só que eu preciso informar você, torcedor do Santos, que o Igor Vinícius está jogando com o dedo do pé quebrado, tá bom? Então é um jogador que nitidamente não está em condições de exercer as suas melhores partidas, né? Lucas Veríssimo e Luan Pérez que foi substituído pelo João Ananias, teve ali passou meio que mal ali e acabou sendo substituído, né? Mas Lucas Veríssimo e Luan Pérez, boa dupla de zaga, não achei ali nada, o futebol dos sonhos ali também não, mas foi o suficiente. E o Gonzalo Escobar, como eu disse na live ontem, iria jantar o Eric e assim aconteceu, tá bom? Porque o Escobar, ele é um exímio marcador, tá? Ele faz cobertura muito bem, o Escobar. O William Arão, bem na partida, mas o Christian Oliva, meu Deus do céu, cara, que partida horrorosa. Por duas situações, ali no primeiro tempo, ele perde a bola e quase que gera o primeiro gol da partida, tá? Que seria do Vitória, obviamente, né? Mas muito mal, Christian Oliva muito mal. Barreal, uma boa partida, fez o gol. Miguelito, uma boa partida, jogou muita bola, fez o gol também e deu uma assistência. E o Bom Tempo, né, gente? Eu não sei se é porque tava meio chuvoso na vila lá, mas o Bom Tempo não tava lá essas coisas, né? Vocês pegaram aí a piadinha, né? E o Gabigol, como já dissemos aqui, tá certo? Entrevista coletiva do Cuca, ele disse que, na verdade, ele disse o que ele disse na última partida, na derrota contra o Grêmio, né? Por 3-2. Ou foi contra o Cuenca, não vou me lembrar qual foi a coletiva que ele disse. Foi contra o Cuenca. Foi contra o Cuenca, na verdade. Onde ele perguntado pelo Felipe Camargo quais seriam os reforços pontuais do Santos no meio do ano, agora na parada da Copa, onde sai o time de campo e entra a gestão. A gestão. Vamos ver o que Marcelo Teixeira e Alexandre Matos conseguem aprontar de bom aí, pelo amor de Deus, porque tem que ser assertivo, tem que ser pontual e tem que ser letal. Tem que ser trazer aquele jogador que realmente vai agregar ao clube. Porque se for para trazer mais do mesmo, fica com o que já tem, né? Então o Cuca disse aquilo que ele disse depois do jogo contra o Cuenca. Ele disse que o maior reforço do Santos nessa parada seria recuperar os jogadores que já estão no plantel, tá? E aí ontem ele já não enxergou assim, pediu jogadores mais ou menos um de cada posição de cada setor, ou seja, né? Zaga, laterais, talvez um ou dois, volante e atacante. 4 setores, 4 jogadores aí. Ele quer um zagueiro, ele quer um lateral, principalmente na direita. Na esquerda também não temos opções, por isso que eu disse talvez 2. Um volante que seja um cara de contenção, um cara que seja ali realmente para disputar a vaga de titular. E atacantes também talvez 2, um de cada lado, que tenham qualidades individuais, o famoso X1, tá? Para abrir marcação, para fazer aquela fogueira ali no ataque do Santos, tá bom? Então, galera, torcedor santista, comemore, tá? O Santos venceu, mesmo que outros times, independentemente do que aconteça na rodada de hoje, o Santos não retorna para a zona do rebaixamento, tá bom? Vamos passar aí em torno de 40, 45 dias na paz, né? Santos que ainda está nas 3 competições que disputa. Esperamos que realmente essa parada para a Copa do Mundo seja um divisor de águas, né? Tanto fisicamente quanto tática e tecnicamente. O Santos volte para o segundo semestre, porque é isso que vai definir o restante da temporada. Como que o Santos retorna dessa parada, porque isso vai ser cobrado fortemente, tanto por este canal quanto por todos os outros canais. 30, 40 dias parado para fazer isso e tal, aquela coisa toda. Então precisa colocar o trem nos trilhos, tá? Você não precisa sair do vídeo nesse exato momento em que eu digo: deixe o seu like,
se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, hypa este vídeo. Se desejar, torne-se membro do canal. Assim você ajuda a nossa família, a Voz dos Santos, a ter mais pessoas, a chegar mais longe. Beleza, torcedor? Um grande abraço, fiquem todos com Deus neste domingo abençoado e até a próxima.